Tem que ter esse cara aqui, um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro. O homem é um monstro, uma das maiores audiências desse país, José Luiz da Atena. É nóis, Benja. E aí, Datenão? Eu tô com uma baita inveja de você, cara. Não fala isso. Não, porque o cara quando começa na televisão, o sonho dele é ter um talk show. Eu faz 300 anos que eu quero ter um talk show, os caras só me dão um programa de polícia, tiro, bala. Mas isso é para te cumprimentar, porque a gente já sabia da sua capacidade como jornalista, não só em jornal, trabalhamos juntos no Lance, mas em rádio e televisão também. Então nada mais justo, esse programa aqui já está arrebentando. De vez em quando não tem ninguém para você entrevistar, você tem que trazer umas malas que nem eu. Porque eu estava vendo que estava o Kaká aqui, se bem que o programa ganhou muito em qualidade depois que o Kaká saiu. Em termos de beleza, eu sou muito mais bonito que o Kaká. Mas vamos bater um papo aí. E grandes amigos, né? Olha o Michelzinho ali, cara. Eu vou te falar, onde você vai você tem amigo? Esse papo... Por incrível que pareça, é verdade. Então, as pessoas falam, porque os caras acham que eu sou uma pessoa extremamente ruim, que eu sou um mala completo. Eu sou um mala incompleto. Eu não sou tão ruim assim, não. E eu vou falar igual você, Datenão. Você já te falei, você é um dos caras mais engraçados que eu conheço. Não é, porque todo cara que ganha grana, o cara passa a ser sacana. Você não muda nada, mas você fala, esse cara ganhou dinheiro e tal, você passa a ser sacana. Isso é verdade. Você é o sacana da roda. Como eu perdi quase tudo, eu voltei a ser mais ou menos legal. Voltei a ficar durão, o cara fala, Datena é legal. De novo, eu não mudei nada, eu continuo o mesmo chato de sempre, cara. Você não é chato, não. Então, olha, vamos ver um pouco quem é ele, José Luiz da Atena. Roda aí. Ribeirão Preto, berço de craques. Lá explodiram os talentos dos irmãos Sócrates e Raí e do goleiro Emerson Leão. Certamente, na década de 50, o município não era gigante como hoje, mas produzia também filhos talentosos em outras áreas. Quente como a Califórnia brasileira, José Luiz da Atena nasceu no dia 19 de maio de 1957, um ano antes do Brasil conquistar o primeiro título mundial. Pezinho quente do menino Zé. O esporte virou paixão, o jornalismo profissão. Mas da Atena abriu o leque. Poderia ter ficado no interior paulista, poderia ter ficado no mundo da bola. Foi longe. Foi sim, um excelente repórter, mas o talento ultrapassou fronteiras. O moço de Ribeirão Preto virou um dos maiores comunicadores do país, provando que a cidade não produz apenas craques com chuteiras, mas também profissionais diferenciados com o microfone. Microfone da Atena, um casamento perfeito. A voz bonita é a mesma que narra gols e narra a verdade da vida. Sempre com personalidade forte, coragem e responsabilidade. Para defini-lo, não há meio termo. Ele é eclético. Fã de Che Guevara, extremamente religioso. Não se esquece em nenhum momento da família. Datena é como tantos e tantos brasileiros. Um cara que acerta e erra, humano, explosivo e coração derretido ao mesmo tempo. Ele é um pouco Sócrates, um pouco Raí. Ele é refinado, mas também é muito caipira, com orgulho. Tantos contrastes bem típicos do nosso país. Por isso, amado ou não, ele é tão ouvido e tão visto por milhões de brasileiros. É isso aí, Datenão? Não, você quer me arrebentar, né? Não, primeiro que esse tipo de homenagem você recebe quando você morre. Porque um dia a Bandeirantes, que aliás não faz quase chamada minha, um dia a Bandeirantes fez uma chamada parecida com essa. Me ligou de gente achando que eu tinha morrido, porque o cara botou lá assim, era o Walker Blas dizendo José Luiz da Atena. Eu entrava de um lado, saía do outro e tal. Mas aí eu fiquei quebrado por um detalhe, né? Eu vi ali o Magrão. O Magrão foi um dos maiores caráteres que eu conheci da minha vida. Não foi só um jogador de futebol. O caráter do Magrão era uma coisa impressionante. A genialidade do Magrão transcendia o futebol, que já era coisa impressionante. O que eu vi o Sócrates jogar, pouca gente viu, que eu jogava no Botafogo, do juvenil, dentro de leite, ele jogava uma categoria acima. É mesmo? Você não sabia. Ele era 3 anos mais velho que eu. Então a gente ia treinar mesmo em regime
de profissionalismo, por incrível que pareça. Se bem que dava para perceber que você viu que eu era magrinho, né? Eu vi. A gente ia a pé para o estádio, era longe, e lá eu era o cara que puxava a fila do time. E a gente jogava na preliminar. Não, antes disso, aí eu já estava em televisão e de rádio. Antes disso, mas a gente treinava juntos, e treinava de manhã e de tarde, como se fosse profissional mesmo. E às vezes, de vez em quando, treinava o time de baixo com os mais velhos, né? E sempre a gente fazia preliminar do time de cima. E no time de cima tinha o Sócrates, que era um gênio, genial, incrível, e tinha outro cara que brilhou, talvez até antes do Magrão, que foi o Zé Mário, ponta direita, que morreu de leucemia. Que, aliás, o Zé Mário, esse eu joguei com ele, que tinha a minha idade, eu era capitão do time, ganhava motorrado sem jogar nada, porque eu era grosso de bola pra caramba, mas eu gritava, xingava, e os caras davam um motorrado pra mim, que eu tinha muito amigo na imprensa. Tanto que depois eu virei repórter. Era uma barbaridade, que era baita craque jogando, mas o Magrão foi o cara mais genial que eu vi na minha vida, dentro e fora de campo. E aliás, eu era para ter morrido antes dele. Se eu não tivesse tido um tumor no pâncreas, que foi descoberto a tempo, né, e não era maligno, eu teria morrido antes do Magrão, porque eu teria continuado a beber. Isso foi há 8 anos passados. E eu bebia muito mais que o Sócrates. Eu bebia, mesmo? O Magrão não largava comigo bebendo, porque o Magrão só tomava cerveja. Eu tomava o que tinha pela frente. Então não precisa do Ministério da Saúde me avisar que beber faz mal à saúde, que eu não morri por um milagre, mas eu era para ter morrido antes do Magrão. Agora, o Magrão era genial. Tem histórias do Magrão que você fica bobo, ele diagnosticava casos assim. Pergunta para o Turíbio de São Paulo. Coisas que você jamais imaginava. O Magrão não podia estudar, porque ele jogava bola, mas ele tinha as melhores médias da Faculdade de Medicina sem estudar. E teve até um caso clássico, não sei se você sabe, que ele chegou atrasado, pegou um ônibus, veio jogar contra o Corinthians aqui, contra o Corinthians em São Paulo, no Pacaembu. Ele chegou com aquele jaleco de médico, que ele tinha saído da faculdade, e aí o cara não queria deixar ele em campo, entrar ele no Pacaembu. Ele teve que comprar ingresso, falou pro cara assim, não, eu tenho que entrar no vestiário. O cara falou, por quê? Ele falou, não, porque eu sou jogador de futebol, eu jogo no Botafogo. O cara morreu de rir, e mesmo? Quase que o Magrão não joga por um detalhe. Tem histórias boas do Magrão. Tem uma história que você me contou uma vez, que o Magrão passava na tua casa em Ribeirão pra vocês irem... Isso é uma sacanagem. O Magrão chegou pra ele e disse, não, nós estamos muito gordos, então nós temos que treinar. Eu falei, mas treinar como? Não, temos que caminhar. E o Magrão passava e jogava uma pedra na janela de casa, porque era primeiro andar e tal, e eu descia e a gente ia caminhar. E o Magrão, apesar de não ter sido um atleta excepcional, ele jogou bola. Eu não joguei nem pedrinha depois desse negócio que eu falei, que eu tinha 16, 17 anos quando eu parei com a carreira de jogador e fui, graças a Deus, que era uma porcaria de jogador. E entrei na imprensa, eu nunca mais joguei bola na minha vida. Eu virei a bola. Em vez de jogar bola, eu virei a bola. E o Magrão me botou para caminhar. Só que uma sacanagem. Uma semana o Magrão, com aqueles pernão dele, ele tinha 1,90 m e pouco de altura, o cara largava na frente e tal, e eu atrás, né? Mas aí eu fiquei bem, só que foi um azar desgraçado. Porque nós chegamos no Pinguim. A caminhada chegou até o Pinguim. Para quem não sabe, para quem não conhece o estado de São Paulo, Pinguim é um apareceu ali uma imagem do Pinguim, só que esse Pinguim era no centro. Esse outro Pinguim era longe pra caramba, a gente caminhava, saía de casa às 4, chegava no Pinguim às 5 e ficava tomando até às 5 da manhã. Isso que era para emagrecer. Porque Ribeirão é o seguinte, no Pinguim naquela época tinha pouca opção, os caras metiam aquelas roupas de inverno e tal, que nem eu tô agora aqui. Você compra uma roupa fora, tá um calor de 80 graus, você tá com esse terno que acha bonito. Os caras iam no Pinguim. Chegava lá, eu o Magrão enchendo a cara de bermuda, de tênis. Aí minha mulher falou assim pra mim, ô bem, acho que é melhor você parar de sair com o Magrão nessa caminhada, você tá engordando. De tanto tomar, a gente tinha que voltar pra casa de táxi, cara. Eu voltava prejudicado. Ô, Datenão, é comum aqui, quando vem jogador aqui, o começo de carreira dos caras é sempre uma desgraça, cheio de dificuldade e tal. Então, o começo de carreira também foi uma desgraça? Não, continua sendo uma desgraça. Não, para, Datenão. Hoje são os maiores comunicadores do Brasil. Eu sou dos maiores comunicadores, mas eu levei porrada pra caramba. Mas o começo era muito mais difícil. Porque eu morava em Ribeirão e não queria mudar para São Paulo. E não tem cabimento você morar a 320 quilômetros de distância e morar aqui em São Paulo. Então, eu andava mais de cometa do que... Nem o motorista de ônibus. Mas por que você não queria morar em São Paulo? Porque eu não, sei lá, achava uma cidade muito grande, perigosa, o caramba e tal. E ficava em Ribeirão. Em Ribeirão tinha serva, tinha
tinha os amigos. Ribeirão, cada esquina tinha um boteco, um calor de 380 graus. Marco Antônio, por exemplo, locutor da Bandeirantes, era meu irmão. A gente bebia sempre dos bares lá e era um ambiente muito legal. Aqui em São Paulo, naquela época já, hoje é brincadeira com esse prefeito botando a velocidade de 40 km por hora, nem de carroça você anda em São Paulo, de cavalo você anda mais do que de carro. Mas naquela época, você marcava de tomar uma ceva com o cara, você saía do Morumbi para tomar uma ceva com o cara aqui na Portuguesa, você saía de lá com 20 anos, chegava com 25 para tomar, então não dava, pô. Até voltar para casa não tinha cabimento. Então eu falei, eu quero ficar em Ribeirão. Eu nunca quis morar em São Paulo. Então eu tinha que sair, para você ter uma ideia, eu pegava o busão 2 horas da manhã, prejudicado já, e saía da noite. 2 horas da manhã, pegava o busão em Ribeirão, parava em Limeira, comia aquele Jesus está me chamando, aqueles croquetão, aqueles quibão, entendeu? E dava desarranjo. Então, uma história boa disso aí. Posso contar essa história? Dava desarranjo, porque às vezes eu chegava em São Paulo, dormia ou na porta da Bandeirantes ou na rodoviária, porque não tinha hotel, né? E aí pegava um avião, ia para Recife, voltava, dormia na rodoviária de novo, aquela rodoviária colorida, que é aqui perto da Estação da Luz, lembra? Dormia na rodoviária, que só saía ônibus 6 horas da manhã. Eu dormia na rodoviária e se acordava legal, inteirão. Ninguém te roubava. Vai dormir na rodoviária hoje. Mas um dia, cara, eu era o maior locutor de futebol americano do mundo. Porque só eu narrava futebol americano aqui no Brasil. Eu e o Silvio Lancelotti. O Silvio, eu desconfio que ele entendia um pouquinho, eu não entendia nada. Eu vi o cara pegando, eu narrava, porque o cara pegava e falava, touchdown, e pronto, acabou. Wide receiver e tal. Mas eu narrava muito basquete também. Basquete que, quando ninguém queria narrar, era o Datenão. O Luciano me ajudou muito com isso, porque ele me botava em todas as frias que você podia imaginar para que eu aprendesse. Porque ninguém queria fazer corrida de moto, 5 horas da manhã, quem queria fazer? Corrida de pão, Datenão e tal. E aí basquete, eu também fazia muito basquete, porque ninguém queria narrar basquete na televisão, porque o Luciano era um gênio e já antevia TV a cabo, e a Bandeirantes era o canal de esportes, tinha todo tipo de esportes. E eu vim fazer um jogo de basquete com o Edivar. Edivar Simões. Que é um monstro fantástico. Mas no meio do jogo, eu comecei a sentir uma dor de barriga desgraçada, cara. Era um jogão. Eu falei, Edivar, a coisa tá feia. Ele falou assim, mas o que foi? Eu falei, não, eu não sei, tô com dor de barriga. É aquele negócio que você come no meio da estrada aí, pô. Esses croquetes, essas coxinhas. Eu falei, Edivar, não, mas agora tá feio mesmo. Sabe quando a barriga... E eu lá, fulano de tal, Charles Barkley, sexta... Aí, cara, teve uma hora que não deu mais pra aguentar. Eu falei, Edivar, segura a onda aí. Pá, fui pro banheiro. E o Edivar começou a rir e a televisão saiu fora do ar, cara. Porque o Edivar não conseguia falar nada, entendeu? Eu voltei uns 10 minutos depois, porque foi que nem pato, velho. Você tem que voltar correndo. Voltei também bem prejudicado. Então ele falou, pô, para de comer isso aí. Porque senão não conseguimos fazer uma diarreia no meio do jogo. Negócio impressionante. Não. Tem cada história, tem uma história legal também. Fala. Legal não, tétrica, pavorosa. Esse aí já foi para preparar pro Brasil urgente. Não, cara. O Luciano uma vez também, o Luciano me metia em cara fria, tinha aquele verão vivo, né? Pô, o Luciano chegou para mim e falou assim, ó, quando eu cheguei na Bandeirantes, ele falou assim, ó, você vai ficar como eu. Eu falei, pô, rico, milionário e o maior locutor do mundo, né? O maior locutor do Brasil, não era gordo e de cabelo branco. Eu fazia aquele verão vivo, eu ficava na areia e não tinha nada, você tinha que entrevistar o cara que vendia coxinha e tal. E eu peguei uma micose no dedão do pé esquerdo que até hoje não sarou, cara. Micose de praia, você precisa dar tiro de canhão. Mas aí o Luciano chegou, porque o Luciano dava uns migué de vez em quando. Ele falava assim, olha, esse show eu não vou apresentar, eu vou dar uma oportunidade para você. No fundo, é porque ele gostava muito de namorar, o Luciano era um namorador, todos nós gostamos, o Luciano gostava muito. Ele, de vez em quando, ele queria dar uns migué e falava assim, o Michel lembra, o Michel estava comigo na Bandeirantes. O Luciano falou assim, você vai apresentar o show da Elba Ramalho. Datenão, você vai apresentar o show da Elba Ramalho. Eu falei, é gelada, cara. Pô, não deu outra, mas era uma oportunidade. Eu queria fazer programa de variedades desde aquela época. E fui lá eu apresentar o show da Elba Ramalho, na Praia de Boa Viagem, ao vivo, com 90 mil pessoas na Praia de Boa Viagem. Negócio assim impressionante, fora do comum. Eu comecei a tremer no vestiário e tal, no camarim. Aí o cara falou assim pra mim, o Garrafão, grande Nelson Garrafão. O Garrafão chegou pra mim e falou assim, Datenão,
tem um pequeno problema nesse show aí. Eu falei, o que foi? Ele falou, não, primeiro que tem 90 mil caras aí, você tem que segurar a onda, mas você vai enfrentar um pequeno problema. Eu falei, o que foi, cara? Ele falou, não, o eletricista foi mexer na luz e morreu. Eu falei, jura? Como morreu? Ele falou, morreu. Eu falei, morreu? Morreu. Mas você tem que animar a festa e tal, mas é um detalhe. Só que ele falou que tinha morrido, mas não falou que tinham deixado o cara lá. Nada, não. Não, tô falando sério, cara. Aí, olá e tal, boa noite, eu entrei, pá, praia de Boa Viagem lotada, gente pra caramba, e frevo, e você tendo que dar um gás, né? Ao vivo na Bandeirantes. A hora que eu olho assim pra direita, mais ou menos um pouquinho mais distante de onde você tá o cara assim, ó. Não, tô falando sério. Pô, não dá pra... O cara morreu e ficou preso na eletricidade, que ele tomou uma descarga monstro. Eu olhei pro cara e eu não conseguia falar. Aí o cara assim, Atena, você tá emocionado no ponto, né? Você tem que segurar a onda. Eu falei, não. O homem morreu, assim, eu falei. Aí o cara saiu pra break. Aí o cara falou assim, pô, você não consegue segurar. Eu falei, não, consegui segurar, eu seguro. Mas tem que tirar o homem daí, que tem um homem morto aqui. E eu tinha que anunciar a Elba Ramalho, daquele baita clima de carnaval, e um homem morto. Enquanto não tiraram o homem de lá, eu não voltei. Aí depois foi embora, mas... Pô, é brincadeira isso aí, pô. Eu já estava me preparando para fazer o Brasil Urgente naquela época. Ô, Datenão, mas como repórter de campo, você também passou uns perreios grandes ou não? Ah, era toda hora. Era toda hora. Se bem que os jogadores eram mais acessíveis, né? Porque não tinha assessor de imprensa, não que eu seja contra assessor de imprensa, sinal dos tempos, né? Não tinha essas placas, tem uma coisa gozada hoje em dia, você já viu, cara? Porque o cara vai dar entrevista em qualquer lugar do mundo, vê aqueles caras carregando a placa, e às vezes o cara não para no lugar, o cara vem com a placa pra cá, vem pra lá, dá até enjoo de estômago, entendeu? O cara carregando a placa pro cara atrás. Então é o seguinte, mas você tinha muita liberdade com os boleiros, era muito mais fácil trabalhar. Você entrava dentro de campo, conversava, falava. O Magrão, por exemplo, era meu irmão. Pô, o Magrão um dia, velho, o Magrão, acho que não sei se o Casão estava também. O Casão não estava, estava aquele rapaz que morreu, aquele uruguaio, Daniel. Daniel Gonzalez. Nós ficamos na casa desse grande amigo meu, Zé Bernardes, Jorginho, Hilário. Esses caras que eu amo até hoje, eu não vejo mais, não falo mais, mas eu tenho guardado no meu coração com muita saudade, que você sabe, né? Eu não saio de casa, só saio para ir trabalhar e me volto para casa. A gente só saía quando eu encontrar com o Deide, o Maurício, o Fran, a gente saía de vez em quando. Eu sacaneei você, o Benjamin levantou para ir no banheiro, eu peguei o arroz dele, despejei, salada, despejei um vidro de pimenta. E o Benjamin voltou e falou, nossa, e aí, tá boa a comida? Não, tá boa. E o Benjamin tomava água, tomou umas 13 canecas de água aqui, porque enchia o prato dele de fome. Tá boa. Sacanagem. Tá ótimo. Mas com a boleirada era muito mais fácil você trabalhar, era muito legal. Só que tinha um cara que eu brigava pra caramba. Porque era um cara parecido comigo. Quem? Parecido comigo em termos de personalidade. De personalidade. Não, comigo não, porque eu sou muito ruim de personalidade. O Tele era muito melhor, mas ele era invocado. O Tele era invocado. Então ele inventou o Tele de não falar no dia do jogo. No dia do jogo eu não falo sobre futebol. Fala, senhor Tele, o senhor quer falar do quê? De música? Então vamos discutir Beethoven aqui, pô. E o Tele foi o primeiro cara a cortar o barato do cara entrevistar o sujeito. Pô, porque também era um saco. Eu me lembro um dia que eu era narrador de rádio, aí o cara tava, um amigo meu fazendo reportagem, já morreu também o cara. E o Wilson Capão, morreu todo mundo que eu conheço também. Eu não sei como é que eu estou aqui. Mas o negócio é o seguinte, o Capão, o Wilson Francisco Alves, chamado de Capão, era técnico comercial. Em Sorocaba, o comercial tomando de 5-0. O repórter vai, Datena! Pois não, o Capão, o que você acha do jogo? O cara tomando de 5-0, eu ia desculpar, mas o jogo tá uma merda. É lógico, pô. Eu ia falar o quê? Não podia falar outra coisa. Mas o Tele era difícil pra caramba. E no fim ele chegava e me dava conselho e tal. E como ele era com o pé atrás comigo, a gente ia almoçar muito aqui no Paulista Grill. E o Tele dificilmente vinha na minha mesa. E o Tele era meio seguro, o Tele não gostava muito de gastar dinheiro. Ele tinha uma Mercedes que não gastava o pneu, ficava parada ali. E no Paulista Grill, a gente tinha permuta, era do Esquerda, que hoje tem uma pizzaria famosa e tal. E a gente comia
na faixa mesmo, porque eu não tinha grana. O seu Tele tinha, mas ele era um cara muito seguro. E um dia eu não me esqueço jamais, eu estava almoçando nada menos que com o Tostão, sentado na mesa, e o Tele só veio na mesa por causa do Tostão. Aí o cara falou, olha, vem cá, como é que pode um cara desse aqui ser técnico da seleção brasileira? Olha o jeito dele pisar na bola. E realmente tinha a capa do jornal, o sujeito pisando na bola, de uma forma assim que nem eu, que não jogava nada, pisava na bola daquele jeito. Ele falou, como é que o cara pisando na bola desse jeito? O cara era o Parreira. Você acha que o Tele estava certo ou não? Ô, D'Antenão, mas quem eram os jogadores assim? Você chegou a ter algum problema ao vivo? Algum jogador te Saí na porrada com alguns. Jogador? É. Saí na porrada, dando microfonada nos caras, mas não. Você eu não quero lembrar, já foi. Eu era muito moleque. Agora eu tô mais tranquilo. Eu já saí na porrada com os caras. No meio do trabalho? Intervalo e tal, antes do jogo. Teve um cara que hoje é um grande amigo meu, que nós não brigamos por causa da grade, cara. Quem era? O Ronaldo, que é uma figura maravilhosa. Qual dos Ronaldo? Ronaldo goleiro. O Ronaldo Giovanelli? Que ainda bem que não brigamos, porque senão ele me amassava. Você ia brigar com ele? Eu fui pra cima dele, ele pra cima de mim. Tinha uma grade no meio. Pergunta pra ele, lembra até hoje. Hein? Por quê? Porque eu pedi pra ele dar uma entrevista e ele falou, agora não é a hora de dar entrevista e tal. Eu não admitia isso, achava que o cara tinha que falar, mesmo porque a gente tava ali pra fazer o espetáculo. Mas eu era meio esquentado. Ô, D'Antenão, o que mudou? O Ronaldo hoje é um grande amigo meu. Tinha uma grade, foi no Morumbi isso. Eu ficava na grade assim e ele do outro lado. Parecia coisa de louco, não que eu não seja, mas parecia. Ô, D'Antenão, o que você acha que mudou da cobertura esportiva no futebol, da época que você trabalhava como repórter para hoje? Cara, eu acho que melhorou muito. Melhorou? Apesar da gente ter grandes caras da crônica esportiva, como Juarez Soares, tá? E outros tantos, que eu não vou lembrar. Eu me lembro do Juarez, porque o Juarez era um espelho. O Silvio Luiz, Luciano, esses caras. Pra você ter uma ideia, Beija, porque era muito pouca gente que transmitia futebol. E a gente tinha uma equipe que a gente, por exemplo, a Globo saía de 70 pontos de audiência, o que dava a novela, 70% de audiência, que hoje não existe mais isso, é muito difícil ter uma audiência como essa. E a gente saía de 2, 3, não é? Saía de 2, 3 pontos. E a gente chegava a empatar ou ganhar da Globo. Era uma coisa assim fora do comum. Então a equipe do Luciano era uma coisa impressionante. Ele começou a botar jogador para comentar. E a gente ia nas cidades fazer ou jogos de Master ou jogos de Campeonato Brasileiro. A cidade parava, não era pelo Palmeiras que ia jogar, pelo Corinthians que ia jogar. Era pelo Luciano, pelo Silvio, pelo Zico, pelo Mário Sérgio, pelo Rivelino. Mas que era uma seleção. Porque né? os caras eram brincadeira. Mas hoje, de uma forma geral, a cobertura de televisão é muito melhor, porque você pega, primeiro por causa da internet. Isso me lembrou de uma outra história engraçada. E segundo, por causa da qualidade dos profissionais que você tem. Porque a molecada de hoje, esses moleques que tem hoje, eles têm informação pra caramba. Então, os comentaristas são excepcionais, os repórteres são excepcionais. Eu, por exemplo, para vir de Ribeirão para cá para fazer um jogo, eu tinha que pegar 312 jornais, a Gazeta Esportiva, a Folha de São Paulo, e quase não tinha esporte. Então você vinha assim, dentro do ônibus, aquele monte de jornal, né? E com a trena, aquela trena que eu não vou falar o nome, porque... pode falar, já faz tanto tempo, José Luiz da Trena. Não, mas eu ainda tem aquela trena. Ainda tem? Eu tenho ódio daquela trena mortal. Por quê? Porque eu odeio aquela trena. Eu odeio isso. Foi o Eli, que foi o maior repórter que eu conheci, é muito que louco, me sacaneou, cara. Por quê? Porque o Eli inventou de vender a publicidade, ele não fazia essa coisa. Eu virei o tirateima da época, porque eu não tinha. Ainda bem que eu era mais magro, cara. E o Jerônimo que me ajudava, lembra, Michel? O Jerônimo era o cara que trabalhava comigo na técnica, e esse pessoal com quem eu sempre me dei bem. Eu era o tirateima, porque eu não tinha o do negócio do computador, eu era o tirateima, porque hoje em dia o cara parece videogame. Você põe o cara uma luz em cima do cara, e aumenta o cara, e o caramba e tal. E não tinha nada. Era eu com uma trena desse tamanho, que eu tinha que levar para casa. Eu tinha que levar para casa aquela trena. Então eu tinha que torcer para no ônibus não ter ninguém do meu lado para eu botar a trena do lado. Entendeu? Eu tinha que viajar com a trena. Quando tinha alguém do lado, eu tinha que viajar com a trena no colo, cara. Era uma trena desse tamanho. E eu tinha
pavor daquela trena, que era pesada pra caramba. Hoje em dia tem trena eletrônica. Então, eu tinha que pegar, e era o seguinte, tinha tempo, né, Michel? Michel trabalhou comigo naquela época. Michel era cinegrafista da Band. Então era o seguinte, o Neto, aquele sacana do Neto, fez um gol de 40 metros no Flamengo, lembra disso? No Maracanã, Puta, a hora que o cara chutou aquela bola, eu falei, me ferrei, cara. O cara me sacaneou, pô. Falei pro Gerando, chovendo pra cacete. Falei pro Gerando, tamo f... Tem pia aqui nesse negócio. Ah, né? pode ir. Eu falei, tamo ferrado, pô. Eu ali, desesperado, que eu falei, pô, vou ter que correr 40 metros. Você tinha que correr, porque tinha tempo, Luciano. E agora? Vamos ver a que distância foi o gol. Sai um imbecil aqui, e o Jerônimo do lado. Perdi o sapato no meio do caminho, porque tava chovendo pra cacete. Aí o Jerônimo, pá, fincava a trena no chão, e eu saía correndo daquele cacete, daquele negócio. Ah, Luciano, quase morrendo. Luciano, 40 metros e 2 centímetros. Pois não, Datena, o fantástico Datena e tal. Pô, depois eu voltar pro vestiário, demorava uns 15 minutos para me recuperar, porque eu tomava muita cachaça naquela época. Tinha que correr com aquela maldita trena. Hoje, ainda bem que diminuíram a trena, um trocinho pequeno hoje. Se eu ver um negócio daquele, eu quebro em 78 pedaços. Fora que eu chegava no estádio e a torcida ficava assim pra mim. Aí o Datena vem medir o meu dedo com essa porcaria desse negócio aí. Ô, Datenão. Mudaram meu nome pra dar trena. Ô, Datenão, você é demais, você é muito louco, Datena. Ô, Datena, mas tem um monte de gente. Tem gente fazendo pergunta pra você, mandando recado. Ó, tem uns caras que você gosta pra caramba aí. Vamos pro primeiro aqui, lógico. se pergunta. Se botar o cara que eu não gosto, eu vou xingar o cara e você aqui, pô. Vamos pro primeiro aqui, se pergunta, com esse monstro da televisão brasileira, José Luiz Datena. Roda aí. Fala, Beija. Pô, que prazer você me dá falar com uma pessoa maravilhosa que chama José Datena. Datenão. Meu amigo, que eu tive a felicidade de trabalhar com ele, Datena. Muitos anos, né, no esporte. A gente viajava por esse Brasil todo, principalmente também Campeonato Paulista, esse interior todo de São Paulo. E ele sempre muito nervoso, né? Sempre revoltado, né? Mas era o jeitão do Datena até hoje, né? Então eu queria perguntar ao Datena. Datena, hoje, que já veio com o teu sucesso, que você também teve sucesso lá no esporte, o teu coração hoje, vai? Teu coração hoje, gostaria de voltar às origens, né, ao futebol, ou continuar nessa profissão de jornalista aí? Fica com Deus, Datena. Um forte abraço em você. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Boa sorte. Roberto Rivelino, hein, te homenageando. Você sabe por que eu fico emocionado? Não, falando sério, sabe por que eu fico emocionado? Porque, primeiro, no começo da minha carreira, e a Elô, que foi uma das grandes amigas que tive e tenho na televisão, sabe como era difícil pra gente. Não tinha grana, a gente vivia num cheque especial, tinha que guardar diária, a gente comia. Pô, que não comemos, hein, Elô? Que não comemos daquele sanduíche em Paris para trazer $3.600 de diária. Você pagava as contas, cobria o cheque especial e comprava um carro novo que no mínimo tinha 3 anos, era velho. Então era uma dificuldade. Mas o que o futebol, o que a imprensa esportiva me deu, eu acho que pouca gente na vida podia ter. Porque eu jamais imaginei, na minha carreira, ficar perto de um cara como o Rivelino, que era meu ídolo, ídolo da nação inteira. Eu jamais imaginei na minha vida que eu ia ficar perto de gente como o Gerson, Tostão, Zico, que pode parecer... Mas eu também sei ser um cara legal, pode parecer que não, mas eu sei ser um cara legal e eu fiquei muito amigo desses caras, muito amigo. Eu não acreditava. Meu pai era barbeiro e minha mãe costurava bola. Eu chegava, de repente, eu estava na Itália, do lado do Zico, do Rivelino, jogando bola no mesmo time do Rivelino, contra Zico, Mário Sérgio e tal. Eu falava assim, poxa, Deus, aquilo ali já estava legal demais para mim. Estava legal demais para mim. Eu não gosto de falar muito disso, porque quando o cara ganha bastante dinheiro, ele não faz nada mais do que faria para ser feliz um cara que não ganha nada. Porque eu vivi já os dois lados. Eu fui muito pobre, fui remediado e depois fui muito rico. Ganhei muita grana. Ganhei dinheiro pra caramba, que eu perdi grande parte agora na estação que eu tive. Mas, sinceramente, o Bigode perguntou, incluindo tudo, inclusive grana.
Eu não tenho por que fazer média com ninguém, nem querer ser um cara que eu não sou, porque eu estou pouco me lixando para o que pensam de mim, a não ser os meus amigos. Tá? Mas eu tocaria tudo, inclusive grana, caramba, para viver de novo o que eu vivi. É mesmo? Desse pouco. Nossa Senhora, mas trocaria. Primeiro que eu odeio fazer esse programa de polícia, não gosto. Eu tenho que fazer porque o cara me põe lá, é contrato. Eu também não posso perder mais um contrato, porque senão estou ferrado, pô. Eu vou ser preso por dívida. Mas eu largaria fácil aquele Brasil Gente para voltar a fazer esporte. Eu fiz durante a Copa do Mundo e eu fiz brincando, narrei brincando. Aliás, eu tenho grandes amigos aqui e fiquei muito feliz. Depois vou fazer a minha média com o que eu tenho que fazer, porque eu vou te contar uma coisa. Média que eu digo é gíria que a gente usa, porque eu não faço média. Um dia me convidaram para mediar um debate à presidência da República, a Marlene Matos. Eu comecei a rir. Primeiro que estávamos na sala, eu e o Cajuru. Duas pessoas das mais desequilibradas da televisão brasileira, eu e o Cajuru. E nós éramos irmãos e somos ainda. Apesar de não ver o Cajuru faz tempo, eu gosto muito dele. Mas você está tatuado aqui no Brasil? Eu sei. Azar dele, coitado do Cajuru. Mas o Cajuru é um grande amigo que ainda tem, um grande irmão, apesar de não ter contato com ele já há algum tempo. Mas a Marlene entrou e falou assim: ô Datena, se você vai mediar o debate à presidência da República. Eu e o Cajuru, eu falei, pô, imagina eu fazendo média, mediando um debate à presidência da República. A primeira que o cara fala, não, pera aí, agora deixa eu falar aqui no lugar da candidata. Você está mentindo pra caramba, não serviria para mediar nem jogo de botão, nada, absolutamente nada. Mas essa história, cara, de ter feito a Copa do Mundo foi muito legal. Por exemplo, eu vi a Elô, quando eu vi a Elô e vi o Edu Zebino, eu comecei a chorar. Foi ou não foi? E o Mário Sérgio, comecei a chorar. Porque, pô, foi uma volta tão legal a minha carreira de jornalista esportivo, e é tão bacana, cara. Vi você, encontrei com você, onde foi? Na Bahia? Em Fortaleza. Fortaleza. Aqui quem chorou fui eu de risada. Cara, não. Foram, a melhor hora da Copa foi aquele dia que eu te encontrei. Sacanagem. Que a gente não pode contar nosso papo. 380 graus. O melhor lugar do estádio era no banheiro. Não é, porque tinha ar-condicionado no banheiro. Pô, eu toda hora ia pro banheiro. Eu falei, Branco, segura aí que eu vou no banheiro, cara. Pô, 380 graus, eu não conseguia respirar. Imagina aqueles gringos jogando, lembra, Benjamin? Mas foi engraçado que eu te encontrei. O meu intervalo durou uns 20 minutos, eu não queria sair do banheiro. Eu falava assim pro cara, não dá pra botar uma linha e um monitor aqui no banheiro, porque eu não preciso ver o jogo para narrar, pô. Tava fantástico o banheiro daquele estádio. Fantástico, aquele estádio é maravilhoso, por sinal. O estádio é lindo. Ô, Datenão, seguindo essa linha aí, dos caras que te adoram, olha quem tá aí fazendo mais uma pergunta. Dos caras, 3. Vai ter 3, você pode ter certeza. Não, você sabe que mas o que eu queria dizer exatamente era isso. O que Deus me deu de chegar perto desses caras e conviver, porque eu convivia com os caras. Convivi com o Tostão. Vamos ver se esse aí. Esse aí jogou bola também? É teu brother não? Roda aí! E aí, Datena, prazer falar com você. Amizade grande, velhos tempos de Bandeirantes, Record. De um tempinho aí meio ruim lá naquela época de Ribeirão Preto, que você era repórter, queria fazer umas matérias engraçadinhas e que eu cortava e você ficava na bronca comigo, mas passou. Mas o mais importante é o que veio de positivo. Foi o trabalho que nós fizemos na Bandeirantes, você, Eli, a parceria, infelizmente o Eli não está mais com a gente. E posteriormente na Record, em que eu estava desempregado, e vocês também, nós fomos juntos para a Record, fizemos também outro bom trabalho, um belo trabalho. E foi na Record justamente que você abriu espaço e mostrou essa nova face do Datena, né? O supervisor dos bandidos e dos políticos, o homem que cobra, policia, então, e sucesso absoluto, consagrado. Eu tenho 2 perguntinhas que eu gostaria de te fazer. Uma eu sei a resposta e quero ver se você tem peito para confirmar. Que foi o soco que você deu no executivo dessa emissora. Eu queria saber o motivo e quem foi a pessoa que levou esse executivo a te demitir da emissora. E a segunda é com relação ao Datena que eu conheci, que nós convivemos, vivemos momentos felicíssimos de amizade intensa e sincera. E o Datena de hoje. Qual dos dois é o mais feliz? O Datena daquela época, com todos esses lances que eu destaquei, e pobre,
ou o Datena de hoje, cercado de gente, cercado de amigos e rico? Qual Datena você prefere? Mas você vê como seus amigos te conhecem bem, né? É o seguinte, o Mário foi um dos maiores gênios do futebol que eu vi jogar. Uma barbaridade. Eu vi jogar. Ele me ferrava muito como jogador de futebol, mas o Mário era gênio jogando bola. Gênio, mas gênio. O que o Ronaldinho Gaúcho fazia de tocar pra cara? Ele fazia brincando. Ele dava chapéu em 3, 4 caras. Pô, ele jogava no ataque que tinha Paulo César Caju, Pintinho no meio de campo, o Rivelino. Só. Desse time do Fluminense, que era brincadeira. Era máquina. Era um cara... O Mário era genial como jogador, mas era engraçado e genial também fora de campo. E um grande amigo. Eu nem citei o Mário como cronista, como jogador, porque jogou muito. E tem cada história do Mário Sérgio também. Mas o Mário, como cronista, foi o cara que mais me ensinou a ler futebol. Eu nunca vi um cara comentar futebol como o Mário. Com respeito a todos os caras que eu conheço em televisão, o Mário Sérgio foi o cara que mais me ensinou a ver futebol. Porque eu também de bobo tenho o jeito e a cara. Porque eu não sou bobo, né? Porque senão eu não teria me virado como eu me virei. Né? Eu queria responder ao Mário que eu já não sou tão rico como era há pouco tempo atrás. Me tomaram 23, Mário, 23 milhas, 10 milhões de dólares. Quer dizer, perdi casa, carro. Eu tinha um carro que eu não sabia andar no carro. Comprei um carro de 700 conto, ô Benjamin. 700 conto comprei um carro na época. Mesmo porque você não podia deixar muito dinheiro no banco, que os caras ficavam de boca na botija por causa da ação que tinha. Então você não podia deixar. Perdi mais do que isso, né? 23 pau. Então, o negócio é o seguinte, fiquei meio periguete, mas estou me recuperando. Eu comprei esse raio desse carro, eu não sei dirigir. Eu entrava no carro, o carro andava sozinha, pô. E um dia eu errei o caminho e caí, acho que foi no Bom Retiro, que eu ia no Seu Tunico, aqui no Jardim de Nápoles. Aí os caras falavam assim, ainda tem não, tá roubando, ainda tem não. Por causa do carro, pô. Caramba, eu fiquei feliz quando eu perdi esse carro. Das coisas que eu perdi casa, uma baita numa mansão, perdi apartamento. O apartamento era tão grande, esse apartamento que eu comprei na Record, né, Lu? Que o meu filho se perdeu um dia, eu achei ele com 18 anos, ele tinha 6, tão grande que era um apartamento. Mas o negócio é o seguinte, isso aí foi o que o Mário e o Rivelino disseram. Isso aí, velho, nada importa com os momentos que nós passamos. Tem cada história com o Mário Sérgio. Que se eu contar pra você... Ele falou lá que te cortava numas matérias lá em Ribeirão Preto. Não, isso era sacanagem, porque ele era parceiro do Leão. Eu em Ribeirão, na Globo de Ribeirão, eu fiz uma matéria gozando o Leão, que eu falei, vamos à caça ao Leão. Aí a gente entrava no meio do mato, eu e o Peu, que era aquele jogador gago, que era uma figura fantástica, e o Peu de caçador, com um chapéu na cabeça e tal. Seria a toca do Leão e tal, não. Aí nós chegamos num galinheiro, encontramos a casa do Leão, era um galinheiro, que o Botafogo ia jogar com o Palmeiras aqui. Logo depois, e o Leão falou que ia me encher a cara de porrada na época. Aí você é seu amigo pra caramba, né? Hoje eu sou muito amigo do Leão, gosto muito do Leão. Mas eu cheguei aqui em São Paulo, e a Globo me contratou achando que eu era gênio, porque eu não era gênio, é que eu fazia matéria de ressaca, então você fica bêbado nunca, eu nunca bebi para trabalhar, mas eu acordava de ressaca quase todo dia, aí você ficava genial, você tinha ideias pra caramba. E os caras acharam que eu era gênio e me trouxeram pra cá. Foi onde eu briguei com esse diretor, que eu não vou falar o nome do diretor, que aliás foi um cara legal pra caramba, eu realmente dei uma porrada no cara, também porque o cara falou assim pra mim, eu falei, você precisa aumentar o meu salário aqui, porque você me falou que ia pagar uma grana, e eu tinha que sustentar um monte de gente, cara, naquela época. Eu andava a pé, não tinha carro, e deixei um monte de gente para sustentar lá em Ribeirão. Não quero nem pensar nesses casos agora, entendeu? Mas as panelas faziam eco, entendeu? E eu falei pro cara, você precisa aumentar, você falou que ia pagar 5 vezes mais para eu vir para cá, para Globo, e o cara não aumentava. Eu fui discutir com o cara um dia, eu estava meio mamado, fora do trabalho. Eu e o Ceará que me levou lá para a Globo aquele dia. Mas o cara falou assim, eu falei, aí eu pedi um aumento, meu irmão, o negócio é o seguinte, aqui
é gente de um lado, salsicha do outro. Você é que nem salsicha aqui. Foi essa a frase? Aí eu apelei com o cara, eu saí, sambei o cara. Mas o cara depois, velho, eu fiquei sem emprego um tempão, quando eu fui mandado embora. Também não vou ficar, todo mundo sabe, a Globo me mandou embora por causa de motivo político, eu não vou ficar falando aqui toda hora. Mas é o seguinte, e aí eu estava sem emprego, foi a primeira vez que eu fiquei sem emprego na vida. Fiquei 3 meses sem emprego, e o fundo de garantia, aquela mulher, qual é o nome daquela mulher que casou com o Chico Anísio? Aquela ministra, pô, a Zélia. Zélia Cardoso de Mello. Pô, eu tava num boteco um dia tomando uma, sem emprego, cara, mas tinha a grana do fundo de garantia. E aí o cara chegou e falou assim, o Beto Volpe, que hoje trabalha acho que na ESPN, chegou e falou assim, pô, você viu? Não, congelaram tudo. Eu falei, e o fundo de garantia? Eu congelou também, porque eu tinha aplicado o fundo de garantia que eu tinha pego, era o único dinheiro que eu tinha. Pô, aí que eu comecei a tomar pra caramba, porque eu não tinha, fiquei zerado. E recebi um convite do Luciano do Vale, da Atena, dá pra você vir a São Paulo e tal. Eu peguei um busão logo cedo e rezando pro cara não lembrar ou não descobrir esse episódio que eu tinha tido com esse diretor da Globo. Entendeu? Falei, pô, se o cara descobrir que eu briguei com um cara da Globo, que eu saí na mão com o cara não vai me dar um emprego. Tô ferrado. Aí eu cheguei lá, o Paulinho Matius, que também já morreu, entendeu? Foi um grande amigo meu, parceiro pra caramba. Você é meu amigo, né, Benja? Cuidado não, sou não, cara, eu me lembro. Não, mas aí, cara, puta, eu vim com o dinheiro contadinho, comi aquele croquetão lá em Limeira, ali no caminho. Jesus me chama. Pô, e era a única grana que eu tinha pra voltar, não tinha dinheiro nem pra pagar táxi, nada. Eu voltava de ônibus. Inclusive, alguns motoristas de táxi da Band faziam corrida de graça pra mim, ou eu pagava depois e tal. Mas aí, cara, eu suava frio. Falei, pô, se os caras descobrirem que eu fui contratado, que eu briguei com o cara da Globo, o cara não vai me contratar. E eu sem grana, já com 2 filhos pra criar. Não sei se 2 ou 3. Eu tive tanto filho que não sei nem quanto tive. Bom, moral da história. Nisso eu sentei na frente do Paulinho, o Paulinho falou assim, então você vem pra cá, né? Sabe quem indicou? Aí foi o Luciano. Ele falou, não, pera um pouquinho. O Elza, que era secretária, liga pro fulano. Era o fulano que eu tinha brigado, cara. Então eu falei, esse cara tá de sacanagem, vou ter que pular em cima de mais um, que é o último recurso, né, cara? Aí ele botou o cara comigo para falar no telefone, e o cara falou assim, olha, eu queria te dizer que eu te indiquei para você trabalhar, e o cara que eu tinha brigado. Então, esse cara foi um baita cara, ele foi um dos caras mais legais que eu conheci. Deixa eu só contar uma história do Mário Sérgio rápida. Lógico. Posso contar uma rápida do Mário Sérgio? Você vai contar, mas depois você vai contar uma com esses caras todos aí, como você estava jogando bola com o Toquinho, com o Ribeirinho na Copa da Foi uma Itália. sacanagem. O Mário também, sacana Então. nesse jogo. Porque mas a do cachorro é mais... Eu não sei se é mais interessante. O Mário um dia chegou para mim e falou assim, ô Datenão, vamos lá em casa? Eu falei, vamos, um apartamento e tal. Aí nós chegou, ele falou assim, só que eu tenho um cachorro grande. Eu não sabia que o cachorro... Eu sabia que o cachorro era grande, ele tinha me alertado. Mas o cachorro era maior que um Fusca, cara. Eu não sei que raça, que marca. Não era raça, era marca. O cachorro era grande, acho que é sheepdog. É um cachorro enorme, que você não vê o olho dele, não vê nada. Sheepdog. Ele falou assim, o cachorro é meio tarado. Eu falei, como o cachorro é meio tarado? Ele falou, não, o cachorro vai querer partir pra cima de você. Ele falou, Mário, você tá de sacanagem comigo, nós não bebemos nada, cara. Aí fomos na casa do Mário Sérgio. Quando nós entramos na casa, veio aquele cachorro enorme pra querendo me comer, cara. Falando sério, pegando na minha perna. Sabe aqueles cachorros tarados? Pô, mas aqui pesa 100 quilos. Porra, não, se o Mário não me salva, o cachorro tinha me enrabado. Você pode ter certeza, cara. Bom, passou. Aí o Mário chegou pra mim, daí uma semana, e falou assim, ô Datenão, você sabe que eu tive problema com aquele cachorro? Eu falei, é óbvio que você teve problema com aquele cachorro. Aquele cachorro é mais piado do que eu, cara. Aquele cachorro é um psicopata, aquele cachorro. Ele falou, não, porque eu consegui dar para um amigo meu. E eu falei, mas e aí? Ele falou, o cara me ligou, disse que, falou desse jeito o cara do telefone, ô Mário, pô, você me deu esse cachorro aqui, ele quer catar minha mulher todo dia, eu não pego ela faz um mês, pô. Leva essa porcaria de volta, pô. Eu não sei o que o Mário fez com aquele cachorro, mas era um tarado, cara. Vamos perguntar pro Mário Sérgio. Tem que perguntar. Tem que ser do Mário Sérgio esse cachorro. Não, é brincadeira. O Mário tem muita história pra contar. E essa da Copa da Itália, que vocês foram jogar a bola lá? Isso é uma brincadeira, não. Não, pô, brincadeira. O Luciano escolhia os times e sempre botava no time dele, não que eram os principais, mas botava
uma molecada que corria e um monte de gênio para jogar com ele. E para nós, infelizmente, eu caí no time do Toquinho. Porque o Toquinho reclamava pra caramba. O Toquinho, ele é bom jogador, mas ele acha que ele é um Zico. Achou um Rivelino. E eu era magrelo pô, eu tava marcando o Zico e o Mário Sérgio, só isso, mais nada. Só pra você ter uma ideia. Só. Pô, aí os caras passavam por mim, o Toquinho, porra! E eu dava porrada, porque eu era magrelo e tal, mas não dava pra pegar. Aí eu comecei a dar porrada. Fiquei apavorado com o negócio do Toquinho. Falei, Toquinho, pô, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Aí eu peguei e comecei a dar porrada nos caras. Aí o Mário pegou e me deu uma bolada na cara, que depois ele me falou, não, isso a gente faz mesmo. Quando tem um zagueirão muito vigoroso, porque o Mário bota a bola onde ele quer. Me deu uma bolada na cara, eu quase desmaiei. E eu voltei meio tonto e fui no Zico numa bola. Benjamin, pra quê? Isso é uma brincadeira, cara. É uma brincadeira. Se bem que no time deles, para contrabalancear, tinha o Silvio Luiz de ponta direita, que aí eu fui jogar marcando o Silvio Luiz depois desse lance. Eu vou contar uma coisa pra você. Eu tinha uma bola que era minha, não tinha, era minha aquela bola. Eu peguei e vim solando a bola. Quando eu solei a bola, o Zico me deu o chapéu. Ela veio rodando assim, eu fazendo assim, e eu tentava sair do chão, não conseguia. O Zico pegou a bola do outro lado e fez o gol. Aí acabou o jogo. O Luciano era brincadeira, eu não sei como é que ele fazia aquilo. Porque ele conseguiu fazer uma feijoada na beira do rio Tevere. Não tem feijoada na Itália, não existe. Ele mandou levar, acho que num avião da TAM, os ingredientes para fazer uma feijoada, uma baita numa feijuca. Aí eu cheguei no Zico e falei, Zico, como é que você me deu aquele chapéu? Ô, Datena, se eu não desse aquele chapéu em você não seria o Datena, quer dizer, uma macaca, e eu o Zico, né? Por isso que eu te dei aquele chapéu, né? Sensacional. Ô, e o Toquinho quebrou o pau comigo. Quebrou mesmo? Aí eu brinquei com o Toquinho, na verdade eu briguei. Velho, depois que morreu o Vinícius, você também não tocou mais nada, tá? Mas isso é mentira, o Toquinho é um grande artista. Datenão, eu sei que você se emocionou aqui. Eu queria muito colocar essa pessoa no ar, mas infelizmente impossível. Por quê? Você vai saber agora. Olha esse recado pra você, Datenão. Segura o coração aí. Boa noite, Benja. Boa noite, Datena. Poxa, quando soube que o Datenão ia fazer uma visita aí no seu programa, Benja, fiz questão e é um prazer, uma honra de passar aqui para deixar uma mensagem para vocês, duas pessoas muito queridas. Você, Benja, um amigo próximo, recente e com quem eu tenho muita afinidade. Datenão, um pouco mais antigo, um pouco mais histórico, com uma relação antiga com meu pai, uma relação de parceria desde a época de Ribeirão Preto. Tenho na memória, ainda muito viva, na minha infância, adolescência, até como adulto também, encontros do meu pai, Datena, no restaurante, nos bares da vida, nos encontros divertidos. Histórias sendo contadas e eu com uma grande oportunidade de viver tudo aquilo e me encantar por tudo que eu ouvia. Infelizmente, meu pai não está aqui conosco, mas tenho absoluta certeza, a felicidade que ele teria de ter um encontro com vocês dois, mas especialmente com o Datena, que é um amigo antigo, onde poderiam reviver e viver novamente novas histórias e novos encontros, e que eu, obviamente, gostaria muito de estar presente. Infelizmente não é possível, mas passo aqui, deixo uma mensagem da Datena, com muito carinho a você e volto a dizer ao Benja. Espero um dia poder encontrá-los, especialmente se for em breve. Um grande abraço, bom programa, tchau, tchau. Cara, o Rodrigo jogava bola também, jogava bem, sabia? O Gustavo. Tinha o Juninho, mas tem o Duzão. O Gustavo é bom comentarista. O Gustavo agora é diretor de futebol de São Paulo. Cara, mas o Gustavo falava bem pra caramba, os filhos todos do Sócrates. É o DNA, né? Mas o Magrão, eu sou um cara que acredita muito em Deus. Mas eu acho que Papai do Céu podia ter deixado o Magrão um pouquinho mais com a gente aqui. Podia ter deixado. Sabe, o mais terrível de tudo é saber que a gente não tem controle sobre o que a gente faz na vida. Não tem controle. Você não tem como controlar. Você pode ser gênio, inteligente, pode ter um caráter excepcional como o Magrão, mas você não tem controle. Eu tenho certeza que, porque nós somos contemporâneos, nós tivemos
o mesmo problema. Eu bebia muito mais que o Sócrates. Eu era para ter morrido muito antes do Magrão. Entendeu? O Magrão morreu de cirrose. O mais difícil que um dia ele comentando comigo na mesa de um bar, falou assim, Datenão, a gente não pode ter esse negócio aí, porque isso é uma morte terrível. Ele como um médico, ele me descrevendo praticamente os últimos momentos da vida dele. Entendeu? E eu lendo um livro sobre isso, eu lembrei todos os momentos que nós passamos juntos. Né? Eu acho que não foi legal o Magrão ter partido tão cedo assim. Aí o cara fala assim, pô, mas ele podia ter parado de beber, acho que até ele tentou parar no fim da vida, mas não é assim que funciona. A bebida é uma coisa assim terrível, porque é uma droga social e que você diz assim, meu filho não bebe, meu filho não usa droga, ele bebe. É um erro desgraçado, porque o álcool é uma droga terrível, é uma droga terrível que vai matando aos poucos, silenciosamente. O fígado parece que trabalha até com 1%. Até com 1% pequenininho assim ele trabalha, depois disso não trabalha mais. E não tem jeito, tem que transplantar. Mas foi uma parte... Pô, o Magrão foi o melhor cara que eu conheci na minha vida, cara. Como caráter, foi o cara mais genial que eu conheci. Como jogador de futebol, o que eu vi ele fazer, eu vi pouca gente jogar, o que ele jogou. Porque eu vi ele pequenininho, moleque. Rapidamente, tem uma história legal também. Que nós fizemos um programa em Ribeirão. Então, você vai contar depois do break. Vamos contar. Eu virei diretor de programa, porque eu não podia trabalhar numa televisão que era outra que não a Record na época, e eu tive que botar um nome fictício para ser diretor do programa que eu e o Magrão fazemos juntos. Sensacional. O Magrão, que Deus o tenha em bom lugar. Esse realmente faz muita falta. Nós vamos para o break e a gente volta rapidinho com o José Luiz da Atena, esse monstro da televisão brasileira. A gente já volta, hein? É isso aí, estamos de volta aqui com o Benja, com o Datenão, grande Datenão. Datenão, então termina de contar aquela história antes do break, o nome fictício. Não é rápido, eu escolhi um nome que não fui bem no nome não, mesmo porque direitos autorais eu estava ferrado. Porque eu tinha um programa com o Magrão. Aliás, tem uma boa, antes dessa eu tenho uma outra boa, que não tinha patrocínio no programa. Um dia arrumaram o patrocínio, que era uma uma empresa grande de montadora, essas montadoras fantásticas. E o cara chegou e falou, conseguiu vender o patrocínio. Eu e o Magrão vibramos, né? Pô, um patrocínio e tal. Aí, pô, que legal e tal. E, aliás, na estreia do patrocínio, estamos lá falando do programa e tal, e agora vamos fazer o patrocínio. Vamos falar da montadora tal, entendeu? Aí o Magrão falou assim, eu tenho um carro desse aí. Eu falei, você tem um carro desse aí? Eu tenho um carro dessa marca aí. Pega fogo todo dia. Aí eu falei, pega fogo? Ele falou, pega fogo. Eu falei, bom, então, como pega fogo? Pega fogo, o carro pega fogo. Eu falei, então você pode aproveitar um carro desse aí e você vai fazer churrasco com o carro. Você leva o carro, como ele pega fogo, você leva as carnes, não precisa nem de churrasqueira. Moral da história, os caras não só cortaram o primeiro patrocínio, como processaram a gente. Processaram a televisão e ganharam. O primeiro patrocínio foi desse jeito aí. Nós arrebentamos com o patrocínio. Mas depois o Magrão teve que separar, foi para outra emissora, que era a emissora do Chaim, que vendeu depois para a Igreja Universal. Mas eu não podia trabalhar nessa emissora que não era da Record naquela época. Então eu virei o Duda Almeida. Eu era o diretor Duda Almeida. E o Magrão fazia o programa, chamava Bate-Papo com o doutor Duda Almeida. Eu acho que eu teria dado mais certo como Duda Almeida do que o Globo da Tela. Ô Duda Almeida, nós vamos agora pro último quadro aqui, que é Aqui no Pipoca. Eu vou falar uma palavra pra você falou que vem na cabeça. Roda a vinheta aí pro Datenão. Ô Duda Almeida, vamos lá então. Fala a palavra, você fala o que vem na cabeça. Televisão. Hoje que eu me lembro, assim, na bucha, Silvio Santos. Futebol. Futebol, cara. O 7-1 que nós tomamos da Alemanha. Ribeirão Preto. É o lugar que eu nasci, que eu amo de paixão, mas eu devo tudo que eu consegui na minha vida a São Paulo. Doutor Sócrates. Esse foi o sujeito mais genial que eu vi jogando bola, que eu vi desde pequeno, e o maior caráter que eu já conheci na minha vida. Audiência.
Ah, isso é um saco. Isso aí arrebenta com quem apresenta programa de televisão. Eu acho que esse negócio de minuto a minuto devia parar de ser oferecido às emissoras. Não que não tenha que aferir, porque isso arrebenta. Às vezes você está fazendo um programa com qualidade e não está dando audiência, o cara é obrigado a mudar para dar audiência, porque você vive dos números. Né? Para terminar, quem é o José Luiz da Atena? Pô, eu sou um cara completamente imperfeito, eu sou um cara com defeitos pra caramba, mas eu a minha vida inteira tentei ser um cara justo, tentei ser um cara decente e tentei, acima de tudo, ser um cara honesto. Tanto que paguei uma dívida monstruosa aí que pouca gente, acho que ninguém pagou na televisão, porque as emissoras pagaram. Agora, os defeitos que eu tenho são muito maiores que as virtudes, graças a Deus, que eu sou um ser humano. Sou fã. Eu te amo, Benja. Eu sou fã, seu fã de carteirinha, José Luiz da Atena, obrigado. Você lembra que você falou assim, você é o Oz da televisão da Atena? Você é o Ozzy da televisão, o Ozzy do jornalismo esportivo, é o Ozzy Osbourne. Aqui com o beijo com o José Luiz da Atena, um cara fora de série. Sou fã mesmo. Semana que vem tem mais aqui com o Benja. Valeu!